Salve, torcedor santista, tudo bem? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Pessoal, todo mundo está falando a respeito do Billy Arce, está falando também a respeito de um goleiro que o Santos está necessitando. Você se lembra, na última entrevista concedida aí pelo Fábio Carilli, né? Que ele concedeu lá pro Sormani, aquela entrevista coletiva que deu um boom danado, né? Para não falar outra coisa. Ele disse que precisava de 5 reforços, né? O Santos está correndo contra o tempo a respeito dessas contratações. Começou agora nessa janela de abertura, agora no dia 10, e muito se tem falado desses dois nomes. Primeiro o Billy Arce e depois o goleiro que viria como reserva para o time do Santos, para ser um reserva imediato aí do goleiro atual do time mais glorioso do mundo, mais conhecido como Brasão. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta. Até já. Então, pessoal, é pra gente falar a respeito do goleiro Renan e do Billy Arce, que são duas peças que o Santos tem interesse. O GE fez 2 matérias interessantes a respeito desses dois jogadores. Eu vou dar a minha opinião aqui, eu não sei se vai de encontro com a grande maioria. Mas a gente, logo quando fica sabendo das notícias, a gente vai para a internet, a gente começa a pesquisar, né? A gente vê o que os amigos nossos estão falando de fato e de verdade. Primeira notícia em loco que foi dada a respeito disso, em loco não, né? Em primeira mão foi o Wagner Frederico, né? Que tinha falado a respeito disso na semana passada e de fato ontem ele trouxe a notícia no seu canal e falou. Depois o GE, depois outros órgãos de imprensa deram que o Santos realmente tem interesse pelo atacante, né, que seria oferecido ao time do Santos. Olha, eu tenho uma opinião aqui, Billy Arce, não sei não, hein, pessoal. Quando a gente olha lá no YouTube, que a gente vê os seus skills, que a gente vê que é um bom jogador, realmente joga ali do meio de campo para frente, seria para ser ali mais ou menos disputar a posição ali com o Guilherme, talvez, porque quando você vê o mapa dele, principalmente onde ele mais se intensifica dentro de um time de futebol por onde ele passou, você vê que ele fica mais para o lado esquerdo, mas ele tem também jogado pelo lado direito e também ali no sistema central. Então vamos lá, o Billy Arce é um atacante propriamente dito, mas o que tem realmente repercutido, pelo menos nas matérias que eu li a respeito disso, depois eu posso até fazer um vídeo um pouco mais específico para você, é o seu comportamento. Já basta que o Santos já tem jogadores que já passaram, inclusive pelo time do Santos, o caso do Cueva, né, que deu aquele problema do transfer ban. Enquanto nisso a Mota aqui atrapalha um pouco o nosso conteúdo. Tem também a situação aí do Soteldo, que está dando um trabalho danado para o time do Grêmio. Não sei se o Grêmio vai ficar com ele depois daquela situação que aconteceu lá no time do Sul. Então, ó, o Santos tem que tomar cuidado, né? Vamos ver se a gente consegue tirar um pouco mais desse jogador, mas a princípio é um jogador que faz realmente a torcida do Santos ficar em apavorosa. Mas eu sempre toco nesse assunto com relação ao comportamento. O Santos, agora que está com um departamento aí de scout, 2 pessoas acrescentadas novas, está com um departamento aí de pessoas que vai procurar outros jogadores aí que são aptos a jogar no time do Santos, né? Tem o próprio CEO do time mais glorioso do mundo, que é o Paulo Brax, né? Então, a gente pensa sempre que o Santos vai melhorar nesse quesito de organização, de não contratar jogadores bombas, né, para vir jogar na equipe do Santos. Então, esse realmente é o meu receio. Porque quando se fala do time do Santos, o Santos não pode realmente fazer contratações do tipo assim, olha, o Santos simplesmente fazer contratação para falar e ficar bem com a torcida. Não, o Santos tem que fazer contratações para não dar problemas futuros, para jogador aí não querer jogar, entender o que o Santos precisa nesse exato momento, que é subir para a primeira divisão. Então, será que o Billy Arce é esse jogador? Será que o Billy Arce realmente ele vem para a equipe do Santos e o comportamento dele vai ficar para trás e de repente ele pode ter regenerado, mas de fato, de verdade, eu duvido um pouco. Né? Ele vai vir para ser titular ou vai vir como opção no banco de reservas? Como é que vai ser essa situação? Será que o Santos não teria outros jogadores para colocar, para dar mais oportunidades na base do Santos?
que a gente sempre fala a respeito disso, né? Às vezes a solução do time do Santos, eu sempre falei isso nos meus conteúdos, melhor dizendo, desculpe, ele está realmente na onde a gente menos espera. O Santos precisaria ir lá de repente no Equador, no caso do Once Caldas, né, que é o time último onde ele jogou, onde realmente o contrato dele vai acabar e o time de lá não tem interesse, e um jogador tão visado que nem o Billy Arce, por que ele não foi contratado por outras equipes? São perguntas realmente que o torcedor santista tem que fazer, né? E porque isso é primordial para não trazer jogadores realmente que vão dar mais problemas futuros do que resolver os problemas atuais do time do Santos. O Santos ultimamente aí teve a oportunidade de comprar e fazer negócio aí com o Léo Natel, a torcida realmente interferiu, juntamente com o presidente do time do Santos, aí o Marcelo Teixeira, e realmente fez a coisa certa. Não trouxe o jogador. Agora, o Billy Arce é um jogador rápido, é um jogador que joga pelas extremidades, mas é um jogador que joga num futebol inferior ao time do Santos, né? A gente tem que entender isso. Mas no Santos, como está na Série B, a proposta é diferente. Então eu fico muito mais preocupado com o extracampo, que isso faz parte do contexto e do pacote do jogador quando vem para a equipe do Santos. O Santos precisa ver se não vai pagar um salário exorbitante para ele, se o Santos tem condição, se de repente o salário que o Santos vai pagar, que não vai comprar o jogador, é bem verdade que o contrato dele praticamente está acabado, e o Santos vai trazer ele de uma forma gratuita. Quando eu falo gratuito, só vai pagar os salários, luvas e coisas normais que um jogador de futebol ganha. Eu não estou falando que é grátis, mas o Santos não terá que desembolsar absolutamente nada por conta desse jogador. Mas será, pessoal, que é o jogador correto a vir para a equipe do Santos? Jogador esse, quando você vê nas redes sociais, principalmente aqueles skills, você vê que é um jogador realmente que faz a diferença, que consegue lá dar passes para outros companheiros fazer gol, jogadores que quando dá ele consegue fazer, um jogador que corre bastante, mas que tem muitos problemas fora de campo. E disso o torcedor santista não aguenta mais. Será que era o jogador certo? Olha, é um jogador que no meu ponto de vista seria uma incógnita. É um jogador que já experimentou aí o futebol inglês, já jogou no futebol espanhol. Vamos ver se eu consigo ver os países aqui que ele conseguiu jogar. Você pode, por favor, verificar aqui, abrir para mim, junto com o seu código, que eu vou ler a matéria para mim. Tem uma pessoa me ajudando aqui, minha namorada, e ela já viu aqui, ó, por exemplo, já saiu inclusive no GE a possibilidade, e que é grande, tá por detalhes, para o Billy Arce vir para a equipe do Santos. Por exemplo, no GE saiu a matéria o seguinte: Santos avança em negociação para contratar o atacante Billy Arce. O Peixe não teria custo algum na contratação e arcaria apenas com os salários do jogador equatoriano, com passagens por clubes da Espanha, Inglaterra, Uruguai, Colômbia e Equador, né? E esse jogador, por exemplo, pessoal, um jogador de 26 anos, jogador que pela idade está muito experimentado, mas que a gente vê que ele oscila muito em momentos muito bons e momentos ruins, que é uma coisa natural de um jogador, né? É difícil realmente você ver um jogador numa naturalidade, numa ascensão assim retilínea, né? Que ele realmente não dá aquele pico, não. No jogador do time do Santos, a única coisa que me preocupa de fato, de verdade, é o comportamento que faz parte do pacote dele quando vem para jogar para uma equipe. O Santos está próximo de finalizar a contratação do atacante Billy Arce, de 26 anos. O equatoriano foi oferecido de graça ao Peixe, que deve arcar apenas com os salários do atleta. O clube da Vila Belmiro ainda deve garantir 40% dos direitos do jogador, caso assine o contrato. Formado pelo Independente Del Valle e com passagens pelo time Sub-23 do Bridgton da Inglaterra, Billy Arce defendeu o Once Caldas da Colômbia nas duas últimas temporadas. Em 2024, disputou 23 jogos com 5 gols e 2 assistências. A matéria é um pouco extensa, eu vou ser mais sucinto aqui com relação a esse jogador. Prometo que vou fazer um vídeo um pouco mais extenso, né, para falar em detalhes a respeito do comportamento dele, falar a respeito do posicionamento dele dentro de campo, inclusive, se der, vou até colocar um mapa de calor que eu acho interessante para você que acompanha o canal Vargas Santos TV, mas a princípio é uma incógnita esse jogador na equipe do Santos, pelo menos para mim. Só espero que o que ele fez nos melhores momentos
por onde ele passou e se dá ao fato de 2017, porque foi o momento em que ele estava no auge da sua carreira e foi realmente vendido para o futebol inglês. E aí depois que ele voltou, comecei a ter problemas, inclusive muitos problemas fora de campo, e isso realmente me incomoda. Agora falando sobre o interesse do time do Santos, do goleiro Renan, que é um jogador muito experiente, o goleiro Renan, que atualmente está jogando no time do Juventude, é um goleiro que tem passagens por várias equipes aí do futebol brasileiro, jogou inclusive. Pessoal, eu não sei se vocês se recordam, mas aqueles que têm um pouco mais de idade, que é o meu caso, o Renan, ele jogou muito, ele variava. Você lembra do Botafogo do Rio de Janeiro? Né? O Botafogo do Rio de Janeiro, ele chegou a jogar várias partidas como titular, revezava inclusive muitas partidas com outros goleiros, mas ele tinha assim muita, se você verificar, tem um vídeo no YouTube que tem quase 20 minutos dos melhores momentos dele de defesa. Inclusive, ele jogou muito tempo no futebol carioca, especificamente falando do time do Botafogo. É um goleiro já experiente, como havia dito para você, que está lá como reserva, como opção no Juventude que está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e o Santos tem interesse em contratar esse jogador. Uma matéria que também saiu no GE, que eu acho interessante a gente colocar aqui para espanar a respeito desse jogador, né, das equipes por onde ele passou. Eu vou ler aqui e prometo ser muito breve. Santos negocia a contratação do goleiro Renan do Juventude, jogador de 35 anos. Olha, 35 anos. Está no banco do time gaúcho e pode assinar com Peixe para ficar na reserva do goleiro Gabriel Brazão na disputa da Série B do Brasileirão. Porque todo mundo não confia, né, pessoal, no Diógenes, que é o reserva absoluto dele. E agora eu não consigo entender uma coisa. Aconteceu a mesma coisa com o Vladimir, você se recorda que o Vladimir estava jogando no time de Santa Catarina, né, no Avaí, o Avaí foi rebaixado e o Vladimir lá estava, e aí foi contratado num rolo danado, o Arzu inclusive deu autorização para trazer ele acabou ficando na equipe do Santos, juntamente com o João Paulo, que era a primeira opção e titular do time mais glorioso do mundo, e acabou sendo rebaixado. Coisas semelhantes acontecem com o time do Santos nesse exato momento. Eu, sincero e honestamente, eu só sei o quanto ele joga pelas redes sociais, precisamente falando pelo canal que eu tenho aqui, que é o canal do YouTube, né? Fora isso, eu não sei realmente o motivo pelo qual ele vai ser contratado. A possibilidade de ser contratado é grande, né? Mas não seria o caso do Santos realmente fazer aquela escadinha e subir outros jogadores? Ou de repente dispensar ou colocar esse goleiro que o Santos não tem confiança, que é o caso do Diógenes, para outra equipe, de repente negociar ele. Só não consigo entender por que esse jogador, já que não tem o consentimento de titularidade de todos aqueles que estão na equipe do Santos, por que ainda ele está no Santos e ele não é negociado? A matéria ela continua assim: o Santos tem negociações avançadas com o goleiro Renan, atualmente no Juventude, e que pertence ao time do Sport. Há a possibilidade de que o jogador rescinda com o clube gaúcho para assinar contrato com o time do Santos e ser o reserva imediato do Gabriel Brazão na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A matéria é um pouco extensa, mas só para a gente finalizar o vídeo aqui, ele foi revelado no Botafogo, tá, pessoal? O Renan tem 35 anos, 1,90 m de altura, e soma passagens pelo Avaí, Atlético Goianiense, Sport, no futebol brasileiro. Fora do país, atuou por 5 temporadas no Ludogorets. Nossa, é o mesmo time em que o Nonato jogou, se não me salvo engano, né? Na Bulgária. Tem disputado na Liga Europa e partidas qualificatórias da Liga dos Campeões. Olha, vamos torcer que se ele vier para a equipe do Santos, realmente ele consiga realmente ficar ali como segundo reserva do Brazão. O Brazão está numa ascensão, a gente torce que o Brazão, que a princípio, né, precisava de mais partidas para realmente pegar confiança, e um bom time começa com um bom goleiro. Essa frase é velha, mas é a mais simples e a mais confiável. O goleiro Renan vem para ser o reserva do Brazão. Só espero que, se essa negociação der certo, o Santos também não faça exageros com relação a valores, assim como o Santos pretende, de uma certa forma, ainda não está definido, o Santos fazer com o Billy Arce.
Pessoal, meu nome é Vargas Joaquim, eu vou ficando por aqui agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço, tchau.